demanda é um negócio absurdo. Você não vê lugar nenhum do mundo. Aqui vem demanda. Isso interfere na disputa. Porque quem não enfrentou o Cruzeiro em Belo Horizonte foi prejudicado. Muito bem, fã de esporte, linha de passe está começando. Deu Fortaleza para cima do Cruzeiro, 2-1. O Cruzeiro jogou fora de Minas Gerais, fora de BH, foi no Espírito Santo, no Kleber Andrade. Tinha vendido o mando, o Fortaleza meio que se aproveitou disso, né? O Cruzeiro ainda não tinha perdido como mandante no campeonato, aproveitamento 100%. Perde agora, quando vende o mando, e o Fortaleza, pegou o elevador no Campeonato Brasileiro, já é terceiro colocado, já passou o Palmeiras, gatilhou uma sequência de vitórias aí seguidas e tá muito bem aí na competição. Duas equipes que estão disputando a Sul-Americana também. Linha de passe de hoje tem o nosso Paulo Calçade, tem Mário Marra, o nosso comentarista de surf, hoje aqui trabalhando com o futebol, Jean Oddi, né? Uma revelação do surf impressionante, o cara crava as notas, a pontuação, ele acompanha. E eu tinha cravado a nota da Tati, era 4,80. A gente viu que foi 4,50 e viu o que aconteceu. Depois quero falar muito sobre isso. Eu acho se você me der um espaço. A gente tem que apurar essa questão dessas notas para os surfistas brasileiros. Exato. Se fosse você, Jean Oddi, ela tinha ganho ouro. Exatamente. Se eu fosse o jurado, vamos trabalhar isso para o próximo. Vamos. Próximo ciclo. Próximo ciclo olímpico, Jean Oddi como jurado do surf lá, né? Acho que todo mundo aprova, né? Muito bem. Enquanto isso, a gente vai falar de futebol, que é a nossa seara aqui. Se ele possa viajar e seja bem longe, ele vai curtir. Aí a gente não pode acusar de férias. Aí é trabalho. Tahiti não estava mal. Tahiti. Mas foge um pouco do clima que você gosta, né? Então agora Los Angeles já não é a mesma coisa. Acho que eu vou deixar pro outro ciclo. O outro. Eu não sei onde é, não. Olimpíadas de inverno é mais a sua cara, mas aí não tem sentido. Enfim, seguindo para o futebol, vitória do Fortaleza 2-1. Olha, impressionante, hein, Mário Marco? É um Fortaleza que venceu o Palmeiras bem, é um Fortaleza que venceu o Flamengo fora de casa, é um Fortaleza que vence o Cruzeiro, é um Fortaleza que engatou uma sequência na pontuação aí, terceiro colocado, contra um Cruzeiro que também vem muito bem, né? Um bom jogo no primeiro tempo, segundo tempo já nem tanto, mas o Vojvoda sai com essa vantagem. Prazer estar com você, William, Jean, Calçade, com o Fã do Esporte e é o time que menos derrotas tem no campeonato. Pois é. Só tem 3 derrotas. É um time que tem toda a dificuldade histórica e geográfica de sair de Fortaleza e ter que voltar para Fortaleza, que são distâncias bem maiores, não está nos grandes centros, não faz imensas contratações, mas faz futebol dentro do que dá para fazer. Sem se endividar, com muita qualidade, manutenção de elenco. E é incrível, William. É incrível. Porque, assim, não foi uma vez, não foi um ano só. E o jogo de hoje foi um respeito do Fortaleza ao Cruzeiro. O Cruzeiro começou a partida muito bem, mas o Fortaleza sabe jogar assim. A gente já viu o Fortaleza lá no início, né? Muito dono da bola. Depois a gente vê o Fortaleza aprendendo. Qual é do jogo hoje? Tá bom, a bola fica com você. E foi o que fez hoje. Foi o primeiro tempo, né? Principalmente no primeiro tempo, né? Onde o Fortaleza, a gente estava até falando na redação, né, Calçade? Um chute a gol, 1-0. Aí o Cruzeiro vai lá, tem mais volume, tem mais oportunidades, empata o jogo. Segunda chance clara para o Fortaleza, 2-1. Cirúrgico no primeiro tempo. Boa noite a todos. O Fortaleza, assim, o legal de ver a equipe jogar é que ela joga em qualquer lugar. Qualquer lugar. Pode ser na Argentina, no Uruguai. Pode ser contra o Boca. Pode ser Como foi? Não tem isso. Do Fortaleza, neste período de Vojvoda, conseguiu adquirir, e não é que é o mesmo time, não, é um time que vai se modificando, vai trazendo outros jogadores que vão se adaptando, né? É um Fortaleza, então, que mantém esse ciclo, não é? Ele vai esticando, né? Ampliando esse ciclo, e é legal, você não vê o time nervoso, time queimando a bola. Ele vai perder? Vai perder. Vai ter mais dificuldade contra esse ou aquele adversário, mas não é o time que só jogando em casa que tem o resultado. Não, fora ele sabe se comportar, como disse o Mário Marra. Esse é o Flamengo. Né? Ele sabe se comportar, o Vojvoda utiliza jogadores para determinadas situações, ele tem, e ele usa muito bem o banco. Né? Tem horas, ele mexe muito na equipe, isso é uma característica dele. E o Cruzeiro, nesse ponto, se deu mal. E não conseguiu. Ele conseguiu, mas não conseguiu, né? Que é assim. Houve um comprador do tal mando, que foi vendido lá pelo Ronaldo. Acho que isso é uma coisa que, assim, para o bem do campeonato, assim, a gente poderia tirar umas coisas que jogam o campeonato no lixo, né? Do campeonato, que é
Vender mando é um negócio absurdo. Você não vê lugar nenhum do mundo, né, que vender mando. Isso interfere na disputa. Porque quem não enfrentou o Cruzeiro em Belo Horizonte foi prejudicado. O Fortaleza aceitou trocar de lugar? Fortaleza não aceitou. Porque ele falou, só o pessoal em casa entender, como disse o Calçade, essa venda de mando foi negociada pelo Ronaldo ainda, né? Quando a nova gestão da SAF assume, tenta negociar com o comprador do mando, falou, o seguinte, a gente quer jogar no Mineirão, e houve um acordo, falou, tudo bem, a gente joga esse mando um pouquinho mais pra frente, num outro jogo e tal, tudo bem, dá pra entender. Só que aí o Fortaleza, que é a parte interessada, tem que concordar com isso. O Fortaleza não concordou, falou, nossa logística já tá pronta, né, e tal, aqui eu não vou trocar nada, não. O Fortaleza soube se aproveitar, né, Jean, da situação, que poderia chegar a Belo Horizonte até mais fácil. Então, assim, ele soube se aproveitar de uma situação que o Cruzeiro mesmo criou. Mas é um absurdo vender mando de campo. E aí, num gramado bem mais ou menos. É onde o Fortaleza está acostumado a jogar. Em gramado de mais ou menos para baixo, que é o caso do Castelão. Então, bom, só rapidinho em relação à questão do mando, porque o que me impressiona é que assim, esse não é um problema complicado de ser resolvido. Você vai falar, o problema do calendário também não é complicado? Não é teoricamente, mas na prática a gente sabe que o problema do calendário você não resolve por questões políticas. O mando é só não. Exatamente. O problema do gramado é um problema que, se você quiser ajudar, vai custar dinheiro, subsídio por parte que eu acho que deveria ser um caminho até, pelo menos no começo, entendeu? Então é algo que exige um trabalho complicado, ou não tão complicado, mas, enfim, exige um trabalho, ponto, e exige um investimento para você resolver a questão dos gramados. O mando, é só você... Começou o campeonato e falou o seguinte, pessoal, não pode vender o mando. Qual é o custo disso? Né? Financeiro é nulo. Você vai dizer que não pode vender o mando. Então, assim, a CBF não vai gastar nada com isso. O campeonato não vai gastar nada com isso. Político, não acredito que vai ser uma coisa que vai deixar os dirigentes dos clubes desesperados e aí tirar votos do... Acho que não, entendeu? Acho que não é isso que vai fazer a diferença. Então, sinceramente, esse é um problema que não dá para entender porque não é resolvido. Porque é outra das mazelas que a gente fala praticamente toda a temporada. Mas aí, assim, estou plenamente de acordo com o Fortaleza. Acho que aí também você tem que olhar para o que foi feito. E pode até ser que a argumentação da logística seja verdadeira, mas ainda que não seja, ainda que seja uma argumentação, uma decisão esportiva, é uma decisão esportiva que faz todo sentido. Porque assim como o Cruzeiro deveria querer jogar no campo onde ele tem mais chance de ganhar, o Fortaleza quis jogar no campo onde ele tinha mais chance de ganhar. Em relação a jogar no campo onde o Cruzeiro está acostumado a jogar. Ou seja, normal também o Fortaleza dizer não, e aí o Fortaleza, é o que vocês falaram, acho que teve um plano de jogo, que era esse, no primeiro tempo o Cruzeiro criou até mais, teve mais chance, sim, mas também era normal que fosse assim. E o Fortaleza tinha uma estratégia muito clara, no primeiro tempo que o Cruzeiro teve mais volume, e o Fortaleza fez 2 gols, e depois teve o mérito de conseguir deixar o jogo bem insosso até, né? No segundo tempo, com pouca coisa acontecendo, você tá vencendo. Então é o que o Marra falou, né? Lembrei do Liverpool. Tô brincando, tá? Pra não... Mas como era o Marra falando, acho que é por isso que eu lembrei do Liverpool, né? Deve ser isso. Mas é aquela coisa, né? Que o Liverpool, no começo de trabalho, tinha uma maneira muito clara de jogar, e era só, com o Klopp, tô falando, e era aquela maneira, e depois, né, deixa de ter o time mais rápido, o time só da transição, passa a ser um time de posse de bola, enfim, eu acho que é legal ver também esse trabalho do Fortaleza, uma longevidade tão grande do Vojvoda, e não é à toa, né, e que bom que a direção sabe reconhecer esse belo trabalho do seu treinador. É verdade. O interessante é que ele mudou o jogo, né, porque ele estava jogando com um meio um pouco mais reforçado, ele coloca o Kevin Andrade, o venezuelano, jovem. Ainda no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, e aí ele muda a característica da partida. Né? Fica um time que vai mais em direção ao gol, mais perigoso. E concordo com o Jean, o segundo tempo foi um segundo tempo com possibilidades grandes de contra-ataque, né? De jogar em alta velocidade de contra-ataque, porque o Cruzeiro, que já estava saindo muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo saiu mais ainda, só que saiu menos bem. Porque aí também tem virtude de qualidade, E o Fortaleza teve a oportunidade de fazer o terceiro. Sim. Algumas oportunidades, embora o último lance mais perigoso do jogo, a bola no travessão ali do Cruzeiro. Sim. Mas teve oportunidade, teve bola afastada, enfim.
teve chance de ainda ampliar esse marcador aí contra o Cruzeiro. Então, resumo da ópera aqui é o seguinte, foi uma grande, não sei se a palavra é, uma grande burrada o Cruzeiro ter jogado. Mas este Cruzeiro não, o Cruzeiro do Ronaldo era bem diferente desse Cruzeiro. Era bem diferente. Então, assim, ele rodava numa outra dimensão. Então, ele fazia dinheiro onde podia fazer. Então, hoje, o Cruzeiro, até porque com o Seabra no pós-Ronaldo, a equipe começou assim, realmente a decolar, e não fazia sentido de jogar fora de casa. E talvez até o Ronaldo estivesse no comando com esses resultados, estaria bem arrependido de ter feito isso, porque tudo acabou calhando e levou para fora de Belo Horizonte o confronto do quarto contra o quinto. E era uma oportunidade para o Cruzeiro maravilhosa de subir e ultrapassar o Fortaleza. Ele passaria o Palmeiras também, assim, Fortaleza passou. E ele assumiria a posição do Fortaleza. Sim. Então, oportunidade perdida por um negócio que esses negócios não valem a pena. Não vale a pena. Agora, foi feito. É só o não. Gente, a partir do ano que vem não tem mais venda de mando, ok? Tá. O gramado tá péssimo. Preciso dar um jeito. Para jogar a primeira divisão, a primeira divisão. Pelo menos na primeira divisão. Ninguém está falando na série Y. Você está falando na primeira divisão. O gramado tem que estar bom. Mas eu não tenho condições. Então, dá vaga para quem tem. Acho que as coisas são mais simples. Sim. É inconcebível gramados nesse nível que a gente tem visto no Brasil atualmente. Sim. A gente voltou ali para os anos 60, 70, onde tinha um corredor de terra e grama dos lados. Se jogava futebol assim. Para quem não é dessa época, era assim que se jogava. Só uma coisinha aqui, para a gente até mostrar os reforços aí desse meio de temporada e tudo, caminhando para um outro assunto, mas vamos lá. A gente vai entrar mais ou menos uma coisa que a gente meio que já falou aqui, mas acho que vale a reflexão. Fortaleza está na Sul-Americana. Fortaleza, para mim, é um dos favoritos da Sul-Americana. A gente estava conversando sobre isso, né? Assim como o Cruzeiro. É o atual vice-campeão. Assim como o Cruzeiro está embora, vai ter um adversário dificílimo aí pela frente, mas é uma das forças aí nessa Sul-Americana. Só que agora, o Fortaleza, ele entrou ali num balaio, que se ele ganhar o jogo que está faltando, ele vai ficar a 1 ponto do líder Botafogo. A 1 ponto do líder Botafogo. É esperar muito do Fortaleza que ele consiga manter pelo menos essa briga. Estou falando que vai ser campeão, brigar até o fim, ter um segundo turno todo pela frente. É pensar demais, é pedir demais do Fortaleza essa briga, ou não, é justo que a gente olhe e fala, não, o Fortaleza está aí na briga, cara. Tem que considerar. Sendo que tem uma outra competição onde ele também pode ser campeão, que é a Sul-Americana. Assim, é claro que é fácil a gente, só exaltar o trabalho do Fortaleza e dizer, cara, por tudo que está fazendo, pelo que está mostrando, é normal, o Fortaleza tem que brigar pelo título e tal. Eu, sinceramente, assim, eu acho que esse é um dilema muito difícil, é um caso em que o dilema, porque acho que assim, quando você me pergunta isso, a gente está falando muito do quanto valeria a pena abrir mão ou priorizar o brasileiro. É isso aí. E deixar num segundo plano a Sul-Americana. No caso do Fortaleza, eu acho muito difícil fazer isso. Porque, assim, o Fortaleza de fato é favorito, está entre os favoritos da Sul-Americana. Não se discute isso. Acho que seria um título muito grande, muito importante. Ao contrário do que seria para outros clubes do futebol brasileiro. Aí é normal, é a quantidade de conquista que você tem, a tradição que você tem. O próprio Cruzeiro, né? Exatamente. Apesar da fase, do momento. O Cruzeiro é um símbolo da virada, mas eu concordo. Símbolo da virada, exato. E seria um título muito relevante. E a gente viu que teria sido, quando o Fortaleza passou muito perto de conquistar essa taça. Então, assim, eu acho que enquanto dirigente, porque acho que essas decisões, elas cabem aos dirigentes, e não só ao treinador resolver onde ele vai escalar os titulares, é uma decisão estratégica, institucional do clube, eu jamais deixaria num segundo plano a Sul-Americana. A gente pode até falar de outros clubes brasileiros que talvez devessem deixar em segundo plano a Sul-Americana, dadas as suas condições no brasileiro, e o que a Sul-Americana significaria para eles. Sim. Você tá o Corinthians, por exemplo. Se o Corinthians continuar onde ele está, no brasileiro,
Eu não sei se ele realmente não deve passar a olhar com mais atenção para o brasileiro e, de repente, pelo menos no começo, poupar na Sul-Americana. Talvez tenha que ser esse. O Fluminense negociou na Copa do Brasil, né? Exato. Para o brasileiro. E faz sentido E também. deu certo, por enquanto, no brasileiro porque deu certo. a Copa do Brasil parece que virou a Copa do Mundo para alguns clubes brasileiros. É uma insanidade. Então, assim, eu, no caso do Fortaleza, dada a dificuldade de ganhar o brasileiro com um elenco mais restrito do que os seus principais competidores em busca desse título, e dada a chance grande de ganhar a Sul-Americana, apesar de ser um mata-mata e você poder cair por um detalhe, eu jamais pouparia na Copa Sul-Americana. Muito bem. Tem uma telinha agora para a gente falar de um assunto que tem muito a ver com o Cruzeiro. Roda aí. São os investimentos dos clubes nesta janela de transferências que segue até o começo de setembro. É 1º ou 2 de setembro? Acho que é 2 de setembro, né? Enfim. O Cruzeiro investiu 230 milhões de reais já nessa janela. Uma dessas contratações, o Caio Jorge, que está aí na tela. O Botafogo, 183, boa parte desse dinheiro com o Almada, né? 121 com o Almada. O Palmeiras investiu 109 milhões. É bom que nessa conta não está o Felipe Anderson, porque já era final de contrato e tudo. E o Bahia, 68 milhões. São as equipes brasileiras, claro, as equipes que mais investiram nesta janela de transferências no Campeonato Brasileiro. Roda a vinheta aí para a gente debater essa questão. Prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha é um oferecimento. Quando a bola rola, a diversão começa. Aposta Ganha. Vem pro play. O nosso editor-chefe, o Dimas, me confirma que realmente vai até o dia 2 de setembro. Até agora, dessas contratações, quem a gente olha e fala, bom, já começou a dar resultado, já tem gente se encaixando, e quem a gente olha e fala, por enquanto, está cedo ainda, mas por enquanto começou muito devagar. Não, o Cruzeiro Bom, vale lembrar que o Cruzeiro construiu a campanha não com as contratações. Exatamente. O Cruzeiro tem um trabalho, a grande contratação foi o Seabra, né? E a mudança, Exatamente. A mudança de comando, a forma que o Pedrinho vê o futebol no atual momento, né, de quando ele chegou no Cruzeiro, é a forma que o Ronaldo via. Aí eu estou falando de administração. Mas ainda assim, tentando responder, o Matheus Henrique ajuda demais, né? Hoje fez um belo gol, é um jogador que desde que ele estreou, ele participa muito do jogo. O Cássio ajuda demais. Agora acho que hoje o Cássio deu uma derrapadinha ali no gol. No primeiro gol, né, do Breno Lopes. O Lautaro Dias hoje fez um jogo muito bom também, na marcação, chegando junto e ainda sendo um jogador com a bola ofensivamente. Eu acho que o Cruzeiro faz sentido. E faz sentido ter sido o clube que mais investiu, precisava, claro, porque a gente tem que tomar cuidado para não tratar a exceção como regra. Não é normal que o Cruzeiro mantivesse o nível de atuação sem ter um elenco maior. Então, aproveitou que a onda estava muito boa, que o time estava pontuando, que estava ganhando jogos incríveis, com a campanha muito legal dentro de casa, mas uma hora podia perder jogadores. Sim. E aí não tinha banco, então tinha que contratar. Já contratou no momento certo. Se pudesse contratar antes, né? Mas era outro futebol, aquele que o Cruzeiro se propunha a fazer. Eu tenho essa impressão também, Calçade, que até agora é um espaço curto, né? Mas onde as coisas mais se encaixaram, me parece que foi no Cruzeiro, hein? Acho que as respostas são diferentes, né, em cada clube, porque você olha para o Cruzeiro começou a se movimentar no mercado e não podia utilizar os jogadores. Então você tinha uma lista de nomes do lado de fora, enquanto isso quem estava dentro estava melhorando seu rendimento individual e coletivo. E isso interferia na tabela, na classificação, Cruzeiro subindo. E passou, assim, aquilo que seria óbvio, que óbvio, legal, quando eles puderem jogar, todos vêm para o time, não ficou assim tão claro, porque também o Seabra não poderia abrir mão daqueles que levaram o Cruzeiro a uma condição boa, simplesmente que tinha uma lista ali fora de novos contratados, eles são VIPs, vocês não, que levaram o Cruzeiro até aqui, botou todo mundo para dentro, ele perde o elenco. Fala assim, o que a gente fez aqui, serviu para alguma coisa? Então, assim, a transição dos nomes contratados para dentro do time, ela passou a ser uma obra bem delicada, porque você
Eles foram contratados para ajudar, para serem titulares, mas o rendimento melhorou nesse período em que eles aguardavam. Então tinha que tomar alguns cuidados, né? E eu acho que isso está sendo bem feito. Se ninguém atrapalhar, vai ser bem feito.